Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 374º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, está tudo bem porque cheguei a casa do Óculos Sol, ok? É verdade, o mau tempo é coisa do passado, agora a moda é namorar pelado. Era assim a música, não era? Mas não, pá, agora a moda é sol, pá. Sol, finalmente sol. E provavelmente quando tiverem a ouvir isto vai estar a chover torrencialmente, porque é o que acontece. É bué da estranho porque chego a casa e está sol, mas quando saí de casa estava gelo no carro. E é tipo, que balança do caralho é esta? Vamos, sei lá, se está chuva, ok, é normal estar gelo. Imaginem. Ok, estava gelo de manhã, chovia, estás a ver? Agora, está gelo de manhã e está sol? Não faz sentido. Ok, não faz sentido. E agora vão-me dizer, faz sentido porque é por isso que está gelo, porque não choveu, ok, à noite, e então ficou congelado por causa das baixas temperaturas, porque se estivesse a chover não ficava congelado. Eu sei, pá, eu também tive, sei lá, ciências naturais no 6º ano, o caralho, estás a ver? Mas deixem-me só reclamar das cenas. Mas, indo então para o episódio, e aviso já que não vou conseguir gravar tudo hoje, ok? Porque, há muitas cenas a acontecer, ok? Há muitas cenas a acontecer. Mas então, o que é que aconteceu esta semana? Eu estava sossegado no meu trabalho e chegaram-me assim à minha beira e disseram, olha, tu vais ser aqui filmado para uma cena que, estão aqui uns técnicos, ok? Que vão alterar aqui uns componentes na máquina. E então eles vão filmar o antes e o depois. E eu, ok, tranquilo. Porquê? Porque já de vez em quando há essas filmagens, ok? Há essas filmagens, mas é tipo, filma-se uma ceninha e está feito. Imaginem, eu acho que é o David Fincher. Exatamente, é o David Fincher. Que é conhecido por fazer bué de takes de uma única cena. Imaginem, no filme Zodíaco de 2007, ele fez 50 takes para uma cena, mas em Mindhunter, ele ultrapassou isso e fez 75 takes da mesma sequência de 9 minutos, ok? Por isso, loucura total. O gajo que me filmou não está ao nível do David Fincher no que toca à loucura, mas anda lá perto. Primeiro, ele tinha logo uma cena que me deixou de pé atrás, que é, ele estava com outfit de André Ventura em campanha eleitoral. Eu não sei se sou o único a reparar nisto, mas quando o André Ventura está em campanha, ele anda, 90% das vezes, ele anda com um sobretudo bege. Menos lá está, quando está a chover torrencialmente, que aí não dá para usar sobretudo, aí tem de ser mesmo de fato. Mas se procurarem André Ventura campanha, ou é ele de fato, ou ele com esse sobretudo. Estás a ver que é assim um sobretudo bege. E o gajo que me foi filmar também estava com um sobretudo bege, ok? E logo aí deu-me aquelas vibes, estás a ver? Mas então o gajo entra e começa-me a filmar, primeiro filma parado, e eu pronto. Está feito. Eu acabo de fazer a cena e o gajo continua a filmar. Eu, ok, então ainda vou ter de fazer mais cenas que é para o gajo ter aqui conteúdo. Então, o gajo filma do outro lado, mas também parado. Eu, pronto, tá. Já filmaste do lado direito? Já filmaste do lado esquerdo? Tá. Não, Depois o gajo começou a andar, imaginem, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E de cima para baixo, e de baixo para cima, e começou a aproximar e a afastar. E é para quê? Para quê? Se a cena era só mostrar o antes e o depois, que basicamente era de barulho, porque querem pôr mais isolamento nas máquinas, porque supostamente fará menos barulho, ok? Mas então bastava só pegares num gravador e gravavas o som e gravavas depois da alteração e, olha, realmente faz menos barulho. Ou então, filmavas só, parado, não. O gajo andava lá. Eu acho que o gajo deve ter o fascínio por vídeo, ok? Mas teve o azar de não arranjar saída e só ter ido para aquela profissão, estás a ver? Que nem sei bem qual é. Ou então, usou as minhas filmagens e neste momento eu estou num OnlyFans da vida, ou no Xvideos, noutra categoria que não o podcast. E se me encontrarem por aí, avisem, ok? Mas,
Depois, o que é que também se passou, pá? No fim de semana passado, como toda a gente sabe, pá, foi Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, Dia de São Valentim. Convém lembrar que é Dia de São Valentim, porque para o público brasileiro, o Dia dos Namorados é em junho, acho eu. Também é uma cena interessante, porque basicamente foi um prefeito de São Paulo que disse, não, bro, em junho é época baixa, porque está ali no inverno. Por isso, pá, vamos pôr aqui uma festa que é para dinamizar a economia. Pronto, nós como comemoramos o dia de São Valentim, contou-se uma história melhor, ok? Mas basicamente o efeito é o mesmo. E então, pá, eu fiz o que um namorado deve fazer. Ofereci um ramo de flores à senhora engenheira. E depois, pá, depois é bué de engraçado porque imaginem, nestes dias, pelo menos na florista em que eu costumo ir, que tipo é a florista da minha mãe, e acho que é daquelas cenas que também se passa de geração em geração, ela mete morangos no ramo e mete Ferrero Rochers, ok? E também mete um potinho de Nutella para tu molhares os morangos. Qual é que é o problema, pá? Ela meteu 2 morangos, o potinho de Nutella, e meteu 3 Ferrero Rochers. E pá, será que aquilo era uma dica para putaria? Porque pá, eu não sei, mas eu costumo comemorar só com a minha esposa, ok? Senhora engenheira. Não era para vir ali uma terceira pessoa. Mas pronto, pá, o ramo estava bonito, ok? Estava bonito. Depois, então, eu, senhora engenheira e Fausto, que foi uma adição para este dia de São Valentim, pá, fomos aí para um sítio, para uns bungalows, pá, para fazermos aquela cena tipo detox digital, estás a ver? Sem telemóveis e o caralho. E então, pá, foi uma experiência diferente. Foi uma experiência diferente porque é tal cena. 0 redes, ok? E, tipo, para mim não me faz assim grande diferença porque eu cada vez estou menos nas redes. Eu sei que eu devia estar mais, ok? Para publicitar podcast, para fazer cenas para o habitat natural da música, eu sei. Mas, pá, cada vez estou menos porque, pá, porque lá está. Porque é uma realidade tão diferente da verdade que essa cena corta-me o tesão para fazer a cena. Estás a ver? E então, pá, fomos para aí. O Fausto adorou. O Fausto adorou. Isto porquê, pá? Porque estava soltinho, ok? Estava soltinho. Da primeira vez que o trouxe cá fora, pá, ele fez... Por acaso ele portou-se bem porque não fez as suas necessidades dentro do bungalow, ok? Veio sempre cá fora. E pá, nós ao início ainda estávamos com a trela, mas eu depois pensei, ó, aqui quase que não passam carros, ok? Os carros que têm de passar têm de andar devagar e tudo, por isso, a priori é tranquilo soltá-lo. Esquece. E ele a correr feito um louco. Eu só vos digo uma cena. Imaginem, nós chegámos sábado, ok? Do início da tarde. E viemos em torno do domingo depois do almoço. E ele deitou-se no sofá às 3 e só acordou tipo às 8 ou 9. E ele aterrou completamente. Estava mesmo cansado para caralho. Sendo que lá está, sendo que ele tinha dormido na noite anterior, estás a ver? Mas pá, mas por um lado foi fixe. Porque deu então para aproveitar esse momento. Por outro lado, também foi a prova de que, pá, de que ele gosta bué de nós e que só por uma cena bué fora do normal é que ele alguma vez nos poderá fugir, ok? Porque imaginem, ele estava solto e ele corria, mas olhava para trás e via, ok? Via-nos a nós, quando via que nós estávamos muito longe, acalmava-se e punha-se tipo a cheirar umas ervas e o caralho. Quando via que nós nos estávamos a aproximar, então fugia mais um bocado, mas quase sem nunca o perder de vista. Ok? Só houve um momento em que nós o perdemos de vista, em que estavam uns putos que apareceram lá, mas nós chamámos por ele e ele então veio. Por isso, pá, por isso foi interessante. O que é que não foi interessante? É que, pá, nós então vinhamos dessa cena, ok? De desligar das redes e o caralho, viver a cena e, pá, volto ao Instagram, vou ao Instagram de Sofia Barbosa ou Sofia Beauty e, pá, ela vai para uma cena parecida em Lisboa, o caralho, que também há uma cena então para fazer detox de redes. Qual é que é o problema? Pá, ela tem 4 posts, ok, no Instagram, sendo que alguns são vídeos, outros são fotos, mas tipo é da fotos, estás a ver? E pá, eu percebo a cena de, ok, estes bungalows, estas cabanas, precisam de fazer publicidade, eu percebo isso, mas tipo, não é um bocado fake tu dizes às pessoas, olhem, venham para cá, porque aqui fazem um detox, mas depois, pá, a pessoa que está a fazer publicidade está loucamente a criar conteúdo, estás a ver? Ou seja, ela não fez detox de nada. Mas, pá, não sei. O que sei é que
para nós serviu para acabar o livro que estávamos a ler, ok? Tanto eu como a senhora engenheira amassámos o livro que estávamos a ler e já começámos outro. E a senhora engenheira já vai tipo a meio do outro. Por isso, pá, serviu o conceito. Por isso, Sofia B. Beauty aprende com os verdadeiros creators. Depois, pá, tivemos carnaval e tipo, pá, eu não sei se é de mim, mas pá, este carnaval acho que ainda foi mais triste do que o normal. Viu-se algumas daquelas reportagens por sítios que costumam ter carnaval e alguns ou não tinham ou então foi adiado para sabe-se lá Deus quando. Tipo, uma das imagens que me ficou na memória foi um gajo disfarçado de matrafona, ok? Com uns óculos da Hello Kitty, uma peruca rosa e a reclamar que pá, que é muito triste não haver carnaval. E é tipo, bro, a sério que imaginem a necessidade que tu tens, pá, de te vestir de gaja, mesmo sabendo que não vai haver carnaval, mas pá, tinhas, tipo, já é uma cena tua e então tinhas de te vestir. Porque é a cena. Ok, é carnaval e ainda tens aquela desculpa de pá, é carnaval, ninguém leva a mal, posso-me disfarçar de mulher. Agora, não ia haver carnaval onde tu moras, ok? E tu mesmo assim, não, atenção, eu não vou deixar morrer esta tradição, não é por mim que esta tradição morre, não. Eu vou-me vestir aqui com um vestidinho curto, aqui com uma peruca, ok? E vou sair à rua vestido de gaja. E pá, é bué da estranho. Mas, tirando isso, pá, depois então, aquele conceito que é incrível, que é pessoas a sambar com um frio do caralho. E este ano, provavelmente em muitos sítios ainda deviam ter chuva. Por isso, pá, já é uma cena triste, porque é tal cena, porque estamos a trazer o samba típico brasileiro para aqui, isso já é um pouco triste, só que é tal cena, pá, lá está um calor do caralho, aqui não, pá, e então, tenso. E há outra cena, pá, e agora que eu estou aqui a falar nisso, meu, eu devia estar por dentro, porque, pá, supostamente houve polémica com a Virgínia no Carnaval do Rio de Janeiro, pá. Virgínia, que é uma das maiores influencers do Brasil, tem 54,6 milhões de seguidores no Instagram, agora também namora Vinícius Júnior. Ei, pá, ok, na por cima ela foi substituir a Paola Oliveira. Pá, muito foda, meu. Ok, mas a polémica que eu ouvi é que eu vi que basicamente a senhora engenheira me contou, por isso se a senhora engenheira disse é verdade, pá, ela acho que não aguentou com o disfarce, pá, pesava cerca de 12 quilos. Só que é tal cena, meu, 12 quilos, e pá, olhando para o físico da Virgínia, pá, ela tem de aguentar com 12 quilos, meu. Senão ela é fake Neri, caralho. Porque ela já uma vez tinha passado no crivo do Rodrigo Góis e ele tinha dito que ela era half Neri. Mas pá, se ela não aguenta com 12 quilos, pá, ela é bué fake Neri, caralho. É bué fake Neri. Mas isso então também acho que gerou alguma polémica, mas lá está, pá, isto... Não ando a consumir TikTok suficiente para isso me chegar ao meu algoritmo. Mas pá, estava agora aqui a ver as notícias e parece que gerou polémica, porque lá está, há pessoas que não a criam, como rainha da bateria lá da tal escola que ela representou. Depois também há a cena de ela ter substituído a Paola Oliveira, que chamava sempre a atenção para caralho. E pá, não sei. Brasil a acontecer. Mas também outra cena que foi engraçada, ok? E vou só deixar aqui porque falei dele há pouco, do Vinícius Júnior. Pá, foi então a alegada, vou dizer assim, as alegadas ofensas do Prestiani ao Vinícius Júnior. E pá, o que é que foi engraçado? Pá, tudo o que veio em seguida, tipo comentadores desportivos, tudo, que é tipo, é só, imaginem, é só arrebentados, ok? Nota-se que é só arrebentados, é aquele pessoal que só tem futebol na cabeça, mas pouco, ok? Mas pouco, porque senão sabiam que o futebol não é só aquele que se joga dentro do relevado, mas pouco. E então, pá, estamos bué bem servidos de comentadores, meu. É só arrebentados. É que não se aproveitam. Tipo, há um vídeo do Volks Vargas com vários comentadores e tipo, não se aproveitam. E depois ainda há aquela cena de e nós agora, cuidado com aquilo que vamos dizer, pá. Nós temos de ter muito cuidado porque isto agora é qualquer coisinha, e eu treinado a dizer, e quê?
Agora também já não se pode chamar macaco. Já não se pode. Quer dizer, o meu tempo podia-se e agora já não se pode. E é tipo, ok. Mas pronto, indo para um assunto mais leve, antes de ir para assuntos mais pesados. Pá, indo então para assuntos mais leves. Pá, o fevereiro, ok, o fevereiro esgotou. O fevereiro que é organizado então pela mesma organização do Rock no Rio Febras e que será então no dia 28 de fevereiro. Pá, os bilhetes foram colocados à venda no dia 18, às 10h37 e menos de uma hora depois os bilhetes já tinham esgotado. Ok, não sei quantos bilhetes é que são. Os bilhetes basicamente é só para conter a lotação do espaço, porque de resto tu não pagas nada. É só para não ter uma enchente absurda. Mas então pá, fico contente porque ao esgotar em menos de uma hora, pá, espero que tenha lá um bom público. Ok, espero que tenha lá um bom público, porque acho que se fosse aquele pessoal que vai só porque é de borla, não esgotava tão rapidamente. Porque, por exemplo, com o Rock no Rio Febras, tinha lá pessoal que no dia em que nós fomos levantar os bilhetes, que foi, sei lá, uma semana antes ou assim qualquer cena, ainda tinha lá pessoal que queria arranja aí 2 bilhetes, sendo que já estavam esgotados, estás a ver? Vamos ver se vai ter lá esse pessoal ou não. De qualquer forma, nós faremos a cobertura aqui para o podcast. Nós, sou eu, não é? Por isso, aquilo será no dia 28 de fevereiro. Por isso, não no próximo, mas depois no outro já devo falar disso. E depois, pá, também tivemos novos números confirmados para Paredes de Coura. E pá, eu já não falo há algum tempo. Das confirmações. Pá, ainda sinto que falta alguma coisa ao cartaz. Mas imaginem, eu acho que a última confirmação... Eu acho que só falei das primeiras confirmações. Exato. Depois tivemos Underworld, C-Mat, Show Me The Body, Strawberry Guy, Vendredi Summer, University. Aqui só conheço C-Mat. Pá, ouvi o álbum depois dela ser confirmada e curti. Por isso, pá, será tudo novidade. Depois tivemos então Benjamin Clementine, que pá, foi a prenda de Natal, ok, de Paredes de Coura. E tivemos depois mais uma leva de confirmações, que tivemos Thundercat, Mute, Julia Mestre, A Garota Não, Best Victim e Horse Girl. Pá, daqui conheço Julia Mestre, A Garota Não e Horse Girl. Horse Girl lançaram um álbum muito forte no ano passado. Julia Mestre já vi no Westway Leve, no CCBF de Guimarães, e gostei muito. E A Garota Não, pá, nunca vacila, que também vi pela primeira vez no Courage Club em Guimarães e fiquei apaixonado. Depois via na Feira do Livro no Porto e vimos lá em Paredes de Coura, no palco secundário, e acho que ainda vi por aí mais algum lado. E então, tipo, não vacila. E depois, as últimas confirmações foram então o LVF, que eu desconheço, Get Down Service, que eu também desconheço, Terra Plana, que é uma banda brasileira forte, Skeggs, que também desconheço, Westside Cowboy, também desconheço, Prostitute, que eu também desconheço, Dame Aria, que eu também desconheço, Freako, que foram confirmados no ano passado e depois cancelaram, e vamos ver se este ano vão mesmo. E eu estava bem ansioso porque tinham lançado um álbum forte. E Toe Mode, que eu também desconheço. E ainda falta, claro, First Breath After Coma mais Salvador Sobral. Estava-me a esquecer desse, ok? Também será um concerto incrível. E pá, estava a ver, têm 31 nomes, por isso já não falta muita coisa. Por norma anda ali sempre por volta dos 40 nomes. Deixem cá ver se dá para ver aqui. Estava aqui a ver se via os horários. Porque por algum motivo aqui no Instagram do Paredes de Coura só tem horários do dia 14 para a frente, do dia 13 não tem, mas pronto. Ok, no ano passado foram 48 nomes, por isso, se tivermos um festival como o do ano passado, ainda faltam ali uns, no mínimo 10, 15, quase 20 nomes, estás a ver? Para ter tantos como no ano passado ainda faltam 17 nomes, por isso ainda pode causar algum estrago. Só que é tal cena, pá, acho que será mais uma edição como há de 30 anos, estás a ver? Ou seja, estão ali cabeças de cartaz médios, não há assim nenhum super nome, e pá, não sei, estás a ver? Porque imaginem, neste momento, os cabeças de cartaz são Emil and Sniffers, Underworld e Wet Leg, estás a ver? E pá, daqui, o nome destes cabeças de cartaz, tipo, o nome que eu queria bué de ver era Wet Leg, estás a ver? Porque nunca vi ao vivo. Porque Emil and Sniffers já vi no Alive, claro que ver em Paredes de Coura seria diferente, mas pá,
tirando o wet leg, tipo Benjamin Clementine, que também deve ser meio cabeça de cartaz, apesar de estar aqui na segunda fila, mas pá, Benjamin Clementine já vi, estás a ver? Por isso, pá, não sei, mas pronto. Está aí o cartaz, vamos ver o que é que ainda nos espera e depois veremos se haverá passe de imprensa, como no ano passado, ou não. Depois, então, pá, antes de ir para as recomendações culturais, queria então falar de um assunto sério, ok? Assunto sério, que pá, eu não sei se estão a par de quem é Francesca Albanese. Não sei se estão a par. Ela basicamente, desde o dia 1 de maio de 2022, foi nomeada relatora especial para a situação dos direitos humanos nos territórios palestinianos ocupados. E ela, neste momento, ela está a sofrer pressões e a pedirem que ela se demita, pá, pelo simples facto dela dizer que está a decorrer um genocídio na faixa de Gaza. Por esse simples facto, está então a sofrer pressões, principalmente de países da Europa, que é sempre foda porque é tal cena, meu. Acho que não é assim uma cena tão absurda de se dizer. E tipo, quando estás numa posição destas, tipo, tu tens de meter o dedo na ferida. Não podes simplesmente dizer sim, mas vejam bem, se calhar não é bem isso que está a acontecer. Não, pá, se tens provas, ou se pelo menos tens sérias convicções de que é isso que está a acontecer, acho que estás a fazer a cena certa, ok? E se perderes o teu trabalho por conta disso, pá, serás sempre perdoada pela história e ficarás sempre do lado certo da história. Ok, pá, tem aqui um artigo do Jornal de Notícias que, pá, lá está, é pago. Só dá para ver aqui alguma parte. Mas, pá, ela é alvo de sanções dos Estados Unidos. Tipo, ela tem as mesmas sanções que os Estados Unidos aplicam a terroristas e narcotraficantes. Por isso, pá, parece-me bem. E este trabalho dela na ONU nem é remunerado. Ou seja, pá, nem a podem acusar de estar a ser paga para dizer aquilo. Estás a ver? Ok, supostamente há ministros da Áustria, República Checa, França, Alemanha e Itália que pediram a demissão dela. E também, pá, aproveitando então isto, que já era uma cena que eu queria ler, mas pá, ela então lançará um livro, quer dizer, ele acho que já foi lançado, mas agora será lançado em Portugal. E aí ele foi escrito em 2024 e agora vai ser lançado então em Portugal pela Antígona. E então será o livro Quando o Mundo Dorme, Histórias, Palavras e Feridas da Palestina. Pá, será um ensaio, por isso não deve ser um livro muito longo. Por isso, pá, será lançado no dia 23 de Fevereiro, por isso segunda-feira. Estou a terminar de gravar isto então no sábado, dia 21. E pá, fiquei ainda com mais vontade de ler isto. Ela foi nomeada para o Prémio Nobel da Paz e está neste momento impedida de entrar nos Estados Unidos, onde é alvo de sanções. É autora de Palestinian Refugees in International Law, de 2020, e de Jacuzzi, de 2023. E então agora lançará, que este é de 2024, mas será lançado em Portugal. Vamos ver como é que será esse livro. Vamos ver o que é que acontecerá com ela. Mas lá está, pá, estamos num mundo todo fodido. Em que, tipo, imaginem, antes de voltar a gravar, abri o Instagram e estava a ver assim um vídeo do Trump a dizer o presidente do Paraguai é um homem jovem e lindo, e pá, eu não curto homens jovens e lindos, já mulheres. E é tipo, imaginem o que é tu seres presidente de um país, receberes o presidente de outro país e estares a falar como se estivesses num tasco, caralho. E tipo, é isto. Tipo, é nisto que nós vivemos e isto está-se a tornar a realidade. Tipo, viemos de almoçar, estavam velhotes a falar e pá, pela conversa dava para perceber que tinham votado no Chega, ok? Porque já estavam a dizer, ele diz algumas verdades, e depois um estava a dizer assim, eu pá, descontei estes anos todos, nunca fugi aos impostos, pá, nunca, paguei sempre tudo. E eu, pronto. Este é aquele tipo de frase que quando tu dizes, pá, já aconteceu.
ok? É como aquele pessoal que precisa dizer eu nunca traí a minha mulher, ok? Sempre fui fiel, eu nunca traí, nenhuma vez. Diga uma. Tipo, bro, desculpa, mas traíste, ok? Porque é aquele tipo de frases que tu não precisas de andar com um letreiro na testa, ok? Se tu estás a dizer que não aconteceu é porque aconteceu. E pá, e é este o mundo que nós estamos, ok? E pá, cada vez será pior. Mas já pá, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, pá, nem tudo é mau. Nas recomendações culturais começamos com um livro. É verdade, ok. Mais um livro, mas pá, é de uma escritora de Vizela. Ok? É de uma escritora de Vizela. Pá, achei por bem, ok? Para de alguma forma atenuar as relações entre este podcast e o município de Vizela, ler um livro dela. Não, pá, eu estava a dizer no pré-pod e eu não tenho a certeza como é que eu cheguei a este nome. Eu sei que ouvi um podcast dela, da Ana Bárbara Pedrosa, em que ela participou no podcast da Diana Duarte, A Minha Geração, e se calhar até deixem cá ver se diz alguma coisa. Ui, ok, o site do A Minha Geração está todo fodido. Ok, não tem nada, mas o podcast é de 2023 e este livro é de 2021, acho eu. Mas pronto, pá, ela é então de Vizela, tem 4 livros lançados pela Bertrand e tipo, eu por algum motivo comecei por este, que eu achava que era o primeiro, mas na realidade é o segundo, que é então o livro Palavra do Senhor, de 2021, exatamente, maio de 2021, sendo que o primeiro é então o Lisboa Chão Sagrado de 2019. Que pá, eu achava que este é que era o primeiro. E depois, eu acho que cheguei a este porque, eu não tenho a certeza, pode ser a minha memória a querer enganar-me, mas eu acho que cheguei a este porque ele foi falado num podcast do Ricardo Araújo Pereira, aquele Coisa que não edifica nem destrói, acho que era assim que se chamava. E pá, eu acho que ele mencionou em algum, talvez sobre religião. E pá, e então eu acho que foi aí que ele falou dele, porquê? Porque este livro tem assim uma pitada de humor. E então, basicamente o que é? Eu vou fazer aqui um resumo, ok? Depois vou ler aqui a apresentação dela e aqui a contracapa. Mas basicamente, imaginem, o livro é dividido em 2 partes. O Antiquíssimo Testamento, acho que é assim. Exato, o Antiquíssimo Testamento e o Novíssimo Testamento, que é basicamente o Velho e o Novo Testamento, ok? E é narrado por Deus. E então tem sempre o apontamento de Deus, que é tipo, imaginem, criei a Eva porque o Adão estava triste. Pá, não a devia ter criado porque ela desencaminhou o Adão e levou-o a comer a maçã, estás a ver? Depois, pá, criei o Caim e ele matou o irmão, estás a ver? Esse tipo de cenas e ele, ok, mas pá, para resolver as cenas, criei uma cheia, criei uma inundação, disse só não é para guardar os animais, ok? Para não perder a minha criação toda e pá, vai-se começar do zero, estás a ver? Esse tipo de cenas tem sempre Deus a comentar as cenas. E pá, achei isso bem engraçado. E adorei o livro desde o início ao fim. Pá, não é um livro super longo, tem 144 páginas, acho eu. Exato, 144 páginas. Pá, lê-se muito bem e então eu adorei. Mas então, vamos ler aqui o perfil da Ana Bárbara Pedrosa. Nasceu em 1990, viveu e estudou em Portugal, no Brasil e nos Estados Unidos. Em 2019 publicou o romance Lisboa Chão Sagrado, pela Bertrand. É doutorada em Ciências Humanas, ou seja, é aqui uma senhora doutora, mestre em Estudos Portugueses, pós-graduada em Linguística e em Economia e Políticas Públicas e licenciada em Línguas Aplicadas. Trabalha como linguista a tempo inteiro, como freelancer faz crítica literária, revisão, tradução e edição. Nos tempos livres, dedica-se à literatura, viaja, estuda norueguês e pratica jiu-jitsu e kickboxing. Parece aqui um perfil interessante. Pronto. E então, na contracapa, diz o seguinte. Leram tudo e entenderam tudo mal. Falam de Sodoma e Gomorra, chacinas, inundações, dizem que separei famílias, disseminei a fome, escolhi matar pessoas. Com tanto mundo à frente, só um insensato pode julgar que não há Deus.
Poderia a vida, esta coisa múltipla e parca, ser obra mera do acaso? Mais tarde ou mais cedo, eu teria de repor a verdade. Contar à gente de onde vem, para onde vai, quem é. Pode julgar-se que vem tarde a narrativa fundadora que corrige as anteriores, mas veio na hora certa porque foi a hora que eu escolhi. Nem tudo foi como ficou na Bíblia, os humanos não puderam entender Deus e os boatos ganharam espaço à verdade. Durante milénios, cada um teve a sua história. Os mal-entendidos fizeram moça. Chegou a hora de Deus esclarecer o que deu aso a versões dúbias. Uma escrita experimental, irreverente, bem disposta, desarmante e deliciosamente herética. Pá, eu gostei muito. Ok, gostei muito. Vou ler mais cenas dela, sem dúvida. E pá, lá está. Fiquei um pouco triste de não ter sido o primeiro livro dela, porque eu queria ler por ordem, principalmente porque só são 4, estás a ver? E então dava para ler por ordem, mas pá, tinha este, não tinha o outro, eu não. Agora eu quero ler este, porque já meti na cabeça que é este que eu vou ler e pá, li e adorei. Por isso recomendo muito Palavra do Senhor, de Ana Bárbara Pedrosa. Depois, na música, pá, tem aqui 4 álbuns, 3 de 2026 e 1 de 2025. E começámos pela música portuguesa, começámos pela banda de Faf, Jeopards, que pá, lançaram aqui um álbum novo chamado Pretty Kitsch, e pá, não está em lado nenhum. Não está em lado nenhum. O álbum tem 12 músicas e 38 minutos, pá, às vezes ainda aparece na Glam Magazine ou assim qualquer cena, mas não, pá. A última notícia dos Jeopards é tipo de 2000 e... Ai não, tem aqui no domínio público da Antena 3. Ok, vamos caralho, a Antena 3 não vacila. Exato, disco novo dos Jeopards, ok. Mas se não, as notícias mais recentes são tipo de quando eles foram ao Courage Club, em 2022. Pá, esse festival podia voltar, porque teve cenas muito fortes a acontecer, mas pronto. Pá, eu gostei do álbum e pá, vai estar aí a tocar a música que encerra o álbum, This Performance. Lately, distant and unexcused, I've questioned all that they've used to, thinking and blindly stood for still. I'm left clean, no one will take this schism, embracing collectivism. Depois vamos então para a música estrangeira e pá, vamos para uma cena que eu fiquei a conhecer por causa da Sofia Chablau, que foi ela que partilhou, que eu desconhecia completamente, que é a banda Vera Fischer Era Clubber, que pá, é uma cena, imaginem, primeiro é estranha para caralho, ok, mas depois de se entranhar é bué da forte. Não sei se percebem, tipo, primeiro adorei o nome, Vera Fischer. Isto porquê, meu? Porque a Vera Fischer tem capas, imaginem, a Vera Fischer seria quase a Alexandra Lencastre portuguesa, ok? Porque tem muitas daquelas frases icónicas de capas de revista. Vamos só aqui abrir as primeiras 5 capas, tipo, eu não vi o que era, ok? Vamos só acreditar. Barra de Vera Fischer. Vou chegar aos 60 anos bonita e saudável. Não fiz mal a ninguém, só a mim mesma. Pau. Barra. Outra, próxima. Exclusivo Vera Fischer, porque ela está tão calma. Atriz mostra corpo perfeito em Miami e fala sobre estar solteira. Estou em paz e não sinto falta de sexo. A explosão romântica de Vera Fischer e Nuno Leal Maia. Conquistei minha deusa com muito amor e carinho, ok? Na revista Manchete, Vera Fischer. Eu me amo, não posso me drogar, ok? E vamos ao outro. Vera Fischer outra vez sozinha. Muitas vezes inventei uma dor de cabeça para não sair com o Murilo. Pá, não sei quem é este Murilo, ok? Ok, pá. Deve ser daqui que eu conheço. Há 183 semanas, o Melted Vídeos partilhou aqui algumas capas e pá, 2 têm aqui. Depois, Vera Fischer, o drama de uma mulher gostosa, ok? Aqui na revista Manchete, mais uma vez. Deu a louca na deusa. Vera Fischer rouba a cena em festa no Rio e aparece com um novo namorado que já virou ex. Siga! Vera Fischer, entrevista exclusiva. Tem 2 anos que não faço sexo.
Tudo o que falava de mim, de ser símbolo sexual, era ao contrário. Nunca fui muito de transar. Ser internada não adianta nada para quem usa cocaína. Parei sozinha, quando quis. Basicamente foram essas, ok? Capas icónicas de Vera Fischer. Ou seja, pá, ela já é um nome da cultura brasileira. E então eu adorei esse nome, adorei. Depois fui então ouvir o álbum que eu trago aqui, que é o Veras 1, ou Veras First, ou Veras Primeiro, como queiram, porque é Veras e depois é 1 em numeração romana. E pá, curti muito. E eles têm aqui uma entrevista para a Rolling Stone Brasil, em que dizem: Vera Fischer Era Club, a gente quer ser levado a sério através do deboche. Quarteto Carioca revela os bastidores da sua criação musical que transita entre o pop experimental, a poesia urbana e uma linguagem despretensiosa que esconde camadas profundas de significado. Por isso, pá, recomendo muito. Para quem gostar assim de uma cena eletrónica, é muito fixe. Imaginem, eles seriam uma mistura de Unsafe Space Garden com, sei lá, Tame Impala. Pode ser? Talvez. Para ser assim nomes que já foram mencionados neste podcast. Pronto. Recomendo muito. E vai estar aqui a tocar a minha música preferida, que é Fantasmas. Depois, pá, continuando na música portuguesa, temos álbum novo dos Baleia, que já foi lançado na semana passada, mas pá, como não está disponível no Spotify, é uma cena fixe, combater essas empresas más, mas depois um gajo perde-se, ok, e não encontra então as cenas tão facilmente. E então tem aqui uma entrevista ao público. Baleia versus o retrocesso. Gostava de não caminhar para a Idade Média de novo. Outra vez arroz. Suspiram Manuel Molarinho e Ricardo Cabral, zangados com este mundo igual a si mesmo, contra a intolerância, a injustiça, a violência, a dupla ergue música de combate. Eu acho que imaginem que talvez seja mais do mesmo, o que é muito forte. Eu estou a repetir esta frase algumas vezes, mas é mais do mesmo porque voltámos a ter... Exato, mas os gajos saíram do Spotify. Por isso, quem quiser ouvir o álbum está no Bandcamp. Eles também lançaram em vinil e tudo. A capa, por acaso a capa está muito engraçada. O vinil parece estar muito estiloso. Tem 9 músicas. Está muito forte, muito pesado. E é sempre engraçado como é que só 2 gajos conseguem criar algo tão fixe. E então, pá, recomendo muito. E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, que é uma malha do caralho. Antifa, ao contrário, é otário. E depois, pá, para terminar de uma forma mais leve, temos o álbum novo do Chet Faker, que deixem cá ver se vai dar para ver a crítica na Pitchfork, porque ele acho que já foi lançado na semana passada, mas eu só fui ouvir esta semana. Ok, não tenho aqui na forquilha, não tenho aqui o álbum. Mas pronto, o Chet Faker vem a Portugal este ano, vem ao Cool Jazz a 31 de julho. Por isso, deixem ver se tem aqui alguma cena. Caguem. Procura-se por Chet Faker em Portugal e a única notícia que tenho é sobre a confirmação no Cool Jazz. Mas pronto, eu gostei do álbum. O álbum chama-se
A Love for Strangers. Gostei muito do álbum. É assim uma cena tranquila. Não é a melhor cena de sempre, mas pá, já o ouvi algumas vezes e gostei muito. Gostei muito. Por isso, pá, como não tenho aqui nenhuma review nem nada para falar, só recomendo que ouçam. Está muito interessante. E então vai estar aqui a tocar a música que fecha o álbum, Just My Hallelujah. The folks up above got nothing to say. How does our love feel alone? Would you let me belong before you let me go? It's just my hallelujah. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Ok? Peço desculpa se não ficou com aquele ritmo habitual, mas houve aí interrupções diversas devido a várias cenas, ok? Mas pá, está gravado, ok? Por isso vamos seguir. Mais uma semana em que haverá episódio, pá, isso é que importa. É como pão em cima da mesa, ok? Mas já sabe. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.